Eu achei que a cesárea ia acabar comigo, mas não foi bem assim que aconteceu e hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. Pra quem não sabe, eu já tive 2 gestações. A primeira foi em 2022, né? O meu filho já tem 4 anos e foi parto normal, minha bolsa estourou no meio da madrugada. E o segundo bebê, que é o Benício, ele nasceu dia 31 de março desse ano. E ele foi cesárea por opção, tá? Porque eu podia ter de parto normal e hoje eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Uma semana antes, eu já tava sentindo algumas dores, muita falta de ar, eu já tava assim no final, não aguentava mais, eu tava pra fechar as 39 semanas. E eu sabia que no momento que fechasse as 39 semanas, eu já poderia ir pro hospital pra ganhar ele. Então, de certa forma, eu escolhi a data que ele ia nascer. Claro que, por ser uma cesárea eletiva, ou seja, eu ia chegar no hospital, eu não era emergência, né, obviamente. Então, se tivesse alguma gestante em estado de emergência, eles passariam na minha frente. Meu bebê acordou e ele vai participar do vídeo, tá bom, gente? Então, no dia 31 de março, às 5 da manhã, a gente foi pro hospital. Eu já tinha conversado com a minha mãe, então ela veio ficar com o Gael aqui em casa. A princípio, assim, tava tudo certo. A gente chegou lá no hospital, passamos pela parte da maternidade, né? Eu ganhei ele na Unimed, em Novo Hamburgo. Um hospital muito maravilhoso, não tenho o que reclamar. A gente foi, então, pra maternidade. Chegando lá, a menina me perguntou se eu tava sentindo alguma coisa. Eu comentei que eu tava com aquelas dores. Só que a minha médica, né, a minha obstetra, já tinha me dado um papel onde pedia pra eles avaliarem, né, o meu estado com 39 semanas, pra ver se eu já poderia fazer a cesárea. Pra contextualizar, teve uma vez que eu passei muito mal e eu tive que ir pra maternidade de madrugada, e o médico que me atendeu, Alexandre, o médico, nunca vou esquecer o nome dele, examinou e tudo, me medicou, e ele perguntou se eu queria parto normal ou cesárea. Eu falei pra ele que, porque eu tinha sofrido muito, né, no meu primeiro parto, que foi normal, eu queria cesárea. E daí ele, tá, e quando tu fecha as 39 semanas? Daí eu falei pra ele, dia 31 de março, vai ser numa terça-feira. Ele falou pra mim assim, os meus plantões são nas segundas-feiras. Se tu conseguir vir, no caso, na madrugada, de segunda pra terça, ali umas 5 horas da manhã, eu ainda vou estar no plantão, porque meu plantão vai até às 7 horas da manhã. E daí eu, né, adorei ele, super querido. Cheguei lá às 5 horas achando que não ia ter ninguém lá, porque eu ia conseguir fazer o parto com ele. Não consegui, infelizmente, porque o plantão dele tinha acabado, porque tinha entrado uma emergência na minha frente, como eu tinha comentado com vocês. Mas ele já me encaminhou pra exame de toque. Eu não tava com nenhum dedo de dilatação, mas no MAP constava que eu estava tendo contração de 5 em 5 minutos. E daí ele questionou, olha, tu não tá com nenhum dedo de dilatação, porém, no MAP constou que tu tá com contração de 5 em 5, o que é estranho. Então, ou a gente induz pra te ter de parto normal, ou tu pode ter cesárea. E eu, faceira, né, peguei e falei, não, eu quero cesárea, já tô com as malas no carro, tô pronta, tô prontíssima. Então, perfeito, então vamos dar baixa nos teus documentos, né, e tu já vai pra sala de pré-parto, vocês ficam aguardando. Eu vou ver ali com a médica que vai vir pro plantão, e daí eu já te digo que horário mais ou menos vai ser a tua cesárea. A partir dali, gente, meu coração começou a disparar de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa. Porque assim, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu nunca, em hipótese alguma, pesquisei sobre cesárea, sobre a anestesia, sobre os riscos, sobre nada. Não pesquisei, tá? E eu sabia que eu queria cesárea, mas eu não pesquisei e foi de propósito. Porque eu sabia que se eu pesquisasse, talvez eu desistiria. E eu não queria correr esse risco, porque eu sabia tudo que eu tinha sofrido com o Gael, eu não queria sofrer de novo com o Benício. Só um minutinho, porque meu chefinho tá precisando de mim. Um momento. Ó, realidades pra vocês, tá? Tô toda gorfada. E eu vou continuar gravando vídeo assim, então vocês ignorem, por favor. Daí, como eu disse pra vocês, a partir dali eu comecei a ficar muito nervosa, muito ansiosa. Mas como eu não tinha pesquisado nada sobre, então eu tava mais tranquila, digamos assim, entendeu? Só que eu estava das 9 horas da noite do dia anterior, né? Eu tava sem comer natão. Eu tava morrendo de sede, porque nem água eu tinha tomado, porque eu sabia, minha médica tinha me passado já as instruções, né? E eu sabia que eu não podia tomar água, não podia comer e nada. E o Joninha me acompanhando, né, nesse jejum. Guardem isso, porque vem história de, olha, enfim, os filhos das nossas sogras, né? As enfermeiras vieram falar comigo, e daí eu falei com uma enfermeira, olha só, eu tô morrendo de sede, não tem como eu tomar só um golinho de água bem pouquinho dela. Ah, não, a tua cesárea é só às 9 horas, então tu pode tomar um pouquinho sim. Daí ela me deu 2 golinhos de água, tomei aquela. Tá bom, eu tô falando de ti, como tu veio ao mundo. Ai, gente, olha isso aqui, peraí, deixa eu mostrar. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Tá, agora eu vou deixar minha mãe gravar, assim eu espero. Voltando, gente. E quando eu fui pra fazer o acesso, a médica que ia fazer meu parto entrou na sala do pré-parto, né? E ela falou assim pra mim, como é que tu tá? Tu tá nervosa? O que tu tá sentindo? Deu, olha, eu tô muito nervosa. Inclusive, tá me dando uma contração agora, eu falei pra ela. Daí ela, tá, então respira. A gente vai cuidar super bem de ti, então tu pode ficar bem tranquila, tá? Agora, a gente vai lá pra sala de parto. A anestesista vai fazer a hack em ti. Quando eu cheguei lá, e eu vi aquela mesa, tipo uma ring light enorme. Uma bola, assim, uma luz muito forte ligada. E daí meu Deus do céu. Porque assim, eu fiz uma cirurgia na minha vida até hoje, que foi pra tirar apêndice. Eu tomei essa anestesia hack também, só que eu tinha uns 15 anos na época, gente, eu vou fazer 30, então assim, faz 15 anos que eu não fazia nada de cirurgia, graças a Deus, né, não precisei. E eu lembrava muito pouco, e eu lembro que quando eu tirei apêndice, eu tava delirando de tanta dor que eu tava sentindo, então, tipo assim, eu não lembro muito, sabe? E no parto do Benício eu estava bem lúcida. Eu, pronto, agora já era, deu pra mim, agora já era, vou conhecer Jesus hoje, vamos lá. Eu falei pro Joninha antes de ir,
se acontecer qualquer coisa comigo, por favor, eu não quero ninguém morando na minha casa até os guri fazer 18 anos. Eu falei antes pra ele isso, se qualquer coisa acontecesse, né? Gente, passa tudo pela nossa cabeça, vocês têm que ter noção disso. Gente bem louca, né? Tá, enfim. Eu lembro que a anestesista falava bem assim, ó. Tu fica tranquila, respira fundo. Tudo que eu fizer, eu vou estar te comunicando, então tu não precisa se assustar, né? Enfim. E daí agora eu vou passar um álcool, e ela passava aquele álcool, aquele algodão gelado, assim, gelado nas minhas costas. Ela fez isso umas 2, 3 vezes. E daí eu tremia, assim, tipo, de nervosa. E daí ela falou, calma, respira. Agora eu vou fazer a anestesia. Eu preciso que tu fique bem curvadinha, bem relaxada, assim. Não precisa olhar pra trás, não precisa fazer nada. Não sei porque ela me falou isso, né? Porque quando ela me falou pra mim não olhar, daí eu olhei e vi aquela agulha daquele tamanho. Daí, como que eu ia ficar tranquila, gente? Uma agulha assim, desse tamanho, assim, ó. Socorro, Deus. Eu fiquei encurvada, tentei relaxar o máximo que eu consegui, assim. E daí ela aplicou, eu senti só ela tirando, eu não senti a agulha entrar, juro pra vocês. Eu acho que é porque tava tão gelada aquilo nas minhas costas que eu não senti. E eu lembro que daí ela falou, tá, agora a gente vai te deitar. E daí tu fica com o braço aqui, o outro aqui. Parece um boneco, assim, com os braços arreganhados. E eu falei, tá, mas eu tô sentindo minhas pernas. Porque, gente, tipo assim, eu tava nervosa porque eu fiquei com medo de eles me abrir. Eu tá sentindo tudo, a hack não ter pegado, sei lá. Tá? Porque passa mil coisas na tua cabeça. E daí eu mexi o meu pé e falava, eu tô sentindo meu pé mexer, pelo amor de Deus, ela vai me abrir, eu vou estar mexendo, eu vou sentir tudo, não sei o quê. E dela, não te preocupa, a gente vai te dar uns furinhos de propósito e vai te perguntar se tu tá sentindo. E se tu não tiver sentindo, aí a gente vai pro braço. Daí a gente pega e tira o teu neném. Eu não tenho muita escolha, já tô aqui, tenho que ganhar ele de um jeito ou de outro, então, né, vamos logo. A gente sente todo o toque, né? A gente sente que eles estão mexendo assim na gente, mas não sente dor. Foi super rápido, tá? 9 horas era meu parto, 9h20 eu já tava com o Benício nos braços. Ela falou assim, tu só vai sentir uma pressãozinha. Nesse momento que ela falou dessa pressão, eram 3 mulheres, do nada apareceu um médico, um homem lá, e ele que empurrou pra baixo. E daí eu senti, sabe, aquela pressão pra baixo, e daí ela tirou, eu nem vi ela, sabe? Eu só vi a anestesista falando assim, ele é tão gordinho, ele é tão lindo, meu Deus, eu vou baixar aqui pra te ver ele, mas tu não pode botar a mão, tá bom? Só que eu tava tão, assim, desnorteada, quando ela baixou o negócio pra me ver o Benício, eu falei, ai meu Deus, daí eu fui com a mão assim dela, não pode, daí eu falei, ai desculpa moça, daí ela, não pode, a gente vai lá pesar, limpar ele direitinho, daqui a pouco a gente traz ele pra ti, enquanto isso a gente vai te limpar e te costurar e tal. Aí nisso, o Joaninha foi com... o Joaninha tava comigo o tempo todo, tá? Esqueci dele. Ele tava ali do meu ladinho, ele viu tudo. Daí ele foi junto com o médico pra pesar, pra limpar e tal. Eu optei por não dar banho no hospital. O primeiro banho do Benício foi em casa, com a gente, no quartinho dele, com as coisinhas dele. Eu preferi assim, porque eles não nascem sujos, né? Eles estavam dentro de uma bolsa de água. A única coisa que eles ficam com aquelas pelezinhas e tudo mais. Não quis dar banho no hospital. Um detalhe bem importante, vocês lembram a água que eu tinha tomado? Pois bem, eles trouxeram o Benício pra mim, botaram no meu peito, ele ficou um pouquinho ali, eu dei um cheirinho nele, e eu peguei e comecei a ficar mal, a minha pressão subiu, e daí eu falei, eu não tô legal. E eu tava verde, assim, eu sei que eu fiquei verde, a médica falou, né, nossa, eu vou ter que dar um remédio pra ti pra náusea e tal. Daí ela me deu, só que mesmo assim, tava me embrulhando, daí eu falei, tira o nenê daqui, porque eu tô passando mal. E daí o Joaninha pegou o nenê no colo e ficou tirando foto com as enfermeiras tirando foto dele lá, todo garanhão com o nenê, e eu lá estribuchada na mesa. Mulheres. Por isso que eu não consegui tirar foto, assim, aquela foto que tira o pai, a criança e a mulher. Não consegui, gente, não teve como, porque eu passei mal. E daí eu... tá? 2 vezes. Daí ela falou pra mim, tu tomou água, né? Daí eu falei, tomei 2 colinhos. Daí ela, pois bem, foi isso que fez tu passar mal. Só que agora tu não vai poder tomar mais nada. Enquanto a anestesia não passar, tu não vai conseguir comer, tu não vai poder comer e tu não vai poder tomar água, tá bom? Deu. Beleza. Vocês lembram que ele tava de jejum comigo? Pois bem, quando o neném nasce e eles vão pesar e tudo, eles levam ele pras estufas. É uma sala onde tem vários bebês, onde tem várias caminhas de bebês, e lá é muito quente pra acompanhar o calor da barriga da mamãe, né? Então é um lugar muito quente. E vocês acreditam que ele entrou lá? E isso ele falando pra mim, né? Porque eu não tenho, só sei o que ele me contou. Ele disse que ele entrou lá e começou a ficar tonto, nauseado, tonto. E daí ele falou pra moça, tá ficando tudo preto, eu vou desmaiar. E, gente, ele passou mal. E a enfermeira falou, pelo amor de Deus, senta aqui. E puxaram cadeira, ajeitaram ele lá. Tava o gorila desmaiado quase. E daí elas falaram, tu tá de jejum também? Daí ele falou, sim, eu não queria comer perto dela, eu sabia que ela não podia, eu não queria comer perto dela. Daí elas pegaram e deram risada, deu mais um. Elas fizeram assim, então provavelmente teve mais papais que passaram mal lá por conta disso, né? Falaram, não, vou trazer aqui pra ti um sanduíche e um café. Levaram pra ele comer. Ele comeu e daí ficou com o Benício. Fizeram o teste do pezinho, o teste do olhinho, se eu não me engano, da orelhinha, enfim, fizeram tudo. E ele acompanhando tudo, a todo momento ele ficava junto. E depois ele foi pra sala de pós-parto comigo, né, sala de recuperação, e ficou lá comigo e com o nenê, né. E daí a gente ficou no celular, fiquei conversando, dando risada. Daí começou a passar um pouco o efeito da anestesia. E a anestesia em si me deu reação de, tipo, tremer muito, assim, que eu não conseguia parar. E depois essa tremedeira começou a me dar muita coceira. Eu tive que tomar até antialérgico, assim, foi as reações que eu tive. E foi basicamente esse o meu relato de parto. Foi uma coisa, assim, bem tranquila, graças a Deus, foi muito bom. Ai, eu não quero chorar, mas é inevitável. Me acalmei. É que assim, gente, pra mim é muito gratificante poder ter ele do meu lado nesse momento, porque eu lembro que no Gael ele não pôde ficar, porque era pandemia. Eu passei tudo sozinha, sabe? Eu não tinha ninguém ali pra me dar apoio. Foi bem complicado. A primeira noite também eu passei sozinha. Foi terrível, sabe? Tirando a dor, sabe? Do parto em si, a questão de não ter um apoio ali é complicado, né?
Por isso que é muito importante. Até quero deixar aqui nesse vídeo que é muito importante vocês se planejarem pra ter o bebezinho de vocês, em que hospital vocês querem ganhar, fazer um convênio bom, sabe? Porque quando eu decidi engravidar do Gael, eu decidi que eu queria ser mãe, que eu queria engravidar. Mas eu não pesquisei médico, eu não pesquisei convênio, não tinha convênio, não tinha nada, entendeu? Eu sabia que eu queria engravidar, eu fui lá, engravidei e pronto. Hoje eu tenho experiência de um filho, eu sei o que eu, né, enfim, que eu precisava ter tido um convênio. Na época eu poderia ter pegado um convênio, mas não ia dar igual a carência, né? E do Benício, assim, eu fiz o convênio e, tipo, a carência terminou em fevereiro e ele nasceu em março, sabe? Porque eu também não achei que eu fosse engravidar super rápido. Esse foi meu relato de parto, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me perguntar aqui. Se vocês gostaram, já curte, comenta, compartilha com os amigos, com as amigas que querem ter de cesárea. E já aviso pra vocês que se eu tiver outro filho, eu não quero, né? Mas se Deus mandar, vai ser cesárea de novo, porque assim, super de boa. E é isso. No próximo vídeo eu trago contando pra vocês como foi a minha recuperação e os primeiros momentos deste menininho aqui em casa, porque aconteceu uma coisa inédita, assim, olha. Que até hoje eu fico assim, socorro Deus. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.